Irmãos, eita bênção, eu aqui de novo, Marcos André, eu quero convidar você aí de casa também, para a gente abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. Vamos entender o que o Senhor quer para nós, para você, para mim, nessa noite. Eu tenho observado que as mensagens que têm sido ditas aqui no nosso culto, elas têm passeado assim num caminho bem próximos. Apesar de nós termos várias, né? Tem muitas que estão uma dentro da outra, eu acho assim, massa. Porque eu posso ver que Deus está falando a mesma coisa para praticamente todos os pregadores que estão vindo. Então, é a certeza de que é o Senhor que está dizendo, e não é a pessoa. Então, quando isso acontece, fala, vou falar de novo a mensagem que a pessoa pregou. Não, eu falo, nossa, amém por isso. Porque é Deus querendo falar para a igreja algo e confirmando através das outras mensagens, né? Então, vocês vão ver que hoje eu vou passear em alguns momentos na mensagem que ontem o Eric já deu uma grande volta nesse mesmo assunto. Mas é de Deus, e eu quero que você entenda que é de Deus, não é do homem. Porque vai se confirmando, e quando confirma, é de Deus. Na palavra ainda, não tem como escapar. Vamos lá, Mateus 10, 32 e 33. Diz o seguinte a palavra do Senhor: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Vamos ler de novo? Bom que vai marcando aí. 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Palavra de Jesus aos discípulos. Aparentemente, já assim de começo, já é um texto bem explicativo, que já dá para você pegar a mensagem que está aqui, propriamente dita, né? E a gente vai falar sobre confessar Jesus, e é praticamente o que o texto já declarou: aquele que confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. A gente aprende, quando a gente é novo pregador, aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. Pega aí, pastor Zias. E a gente vai aprendendo. A gente deve fazer algumas perguntas ao texto. Saber quem, onde, quando. Para você pegar a ideia principal, guardar no seu coração e entender mais facilmente. Então eu peguei esse texto e falei assim: quem? Quem está falando isso aqui? Fácil. Quem está falando? Jesus está falando para os seus. E aí, ele está falando sobre ele mesmo. Aquele que me confessar, eu vou confessar diante de papai. Que me negar, eu também vou negar. Então, Jesus está falando dele mesmo. Mas confessar onde? Aí eu fiz a pergunta, onde? Para o próprio texto. E ele falou assim: quando você estiver, onde você estiver, diante dos homens, se você me confessar lá, diante dos homens, eu vou te confessar lá, no céu, diante de papai. Então, é Jesus falando que você tem que confessá-lo diante dos homens. Confessar. E aí, eu peguei e falei assim: opa, para você confessar Jesus, você tem que entender quem é Jesus e tê-lo. Você não pode confessar uma coisa
se ela não é verdade para você, se você não tem. Então Jesus está falando que você, para confessar, você tem que ter. Então Jesus é quem para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, na verdade? A Bíblia fala que Jesus é o escolhido, o enviado, o Messias. O Pai fala de Jesus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é o Filho amado do Pai. E Jesus veio para quê? Para te dar a chance de você voltar para o Pai, para te reconciliar. Jesus é o Cordeiro que não tinha pecado e foi sacrificado no seu lugar, porque nós merecíamos a morte, mas Ele se sacrificou no nosso lugar. Jesus é aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter a vida. Esse é Jesus, o Filho amado do Pai, aquele que veio e se sacrificou por mim e por você. Então, você tem que reconhecer quem é Jesus, para confessar Ele. Você tem Jesus em você? Se você não tiver, não tem como você confessar. Se você não sabe quem é Ele, não tem como você confessar Ele. Então, a primeira coisa para você confessar Jesus é saber quem Ele é e tê-lo em você. E aceitar esses sacrifícios e aceitar quem Jesus é na sua vida. Porque senão, você não vai conseguir confessá-lo. Né? Então, na verdade, o que acontece? Jesus está falando aqui nesse texto para os discípulos. Está dando uma missão para os discípulos. E está falando assim, ó, no mundo, vocês vão ter perseguições. Esse texto aqui de Mateus 10, a partir do versículo 16, até o final do capítulo 10, ele vai falando e dando orientações aos discípulos que foram chamados por ele, que vão caminhar na terra. Ele está dando orientações. Olha, eu estou enviando vocês vão ter perseguições, mas no meio das perseguições, no meio das dificuldades que vão aparecer no seu caminho, as dificuldades que vão ir contra vocês cristãos, vocês têm que me confessar. Porque se isso acontecer, está garantido seu galardão lá no céu. Então, olha só. Já sofreu perseguição, meu irmão? O que é perseguição? Ih, deu ruim, né? Dificilmente. É mais a gente vê falando sobre missionários que sofrem perseguições em outros países, que são presos, que são maltratados, que sofrem, que choram, que são maltratados. Mas as nossas perseguições aqui, no nosso mundo, na nossa realidade, elas também existem. Quando te coíbem de falar de Jesus, quando você, em determinado lugar, você não pode falar que é crente. Quando alguém te exclui porque você é cristão, não quero você nessa rodinha, porque você não vai entender isso aqui, você é cristão. Quando mais você é perseguido? Quando você é deixado de lado por ser cristão. Então, são perseguições que aparentemente é simples. Quando alguém fala mal, né, fala mal de cristão, você está ali do lado e você não fala. O que acontece? Você está sendo oprimido também. Jesus fala que a gente vai passar por isso. Quando alguém não entende e fala, isso daí, ser cristão não é nada. Vem para cá, para a minha festa, que é diferente, é bem melhor aqui. Então, todas essas exclusões, essas separações, tudo que faz de você ficar de lado, é uma perseguição também. Então, vocês têm que reconhecer as perseguições e quando elas virem, você confessar Jesus no meio delas. E dar o seu grito e falar, opa, meu irmão, não é assim não. As coisas são diferentes.
olha só o que o texto vai dizer. Como que você pode confessar Jesus no meio das perseguições? Quando você é oprimido, o que acontece? Primeira coisa, você fica com o quê? Medo. O que o medo faz com você? Você fica sem saber o que fazer. As suas concepções, no medo, elas são travadas. E às vezes você fala outra coisa que não é a sua concepções, não são as suas concepções para escapar. Porque o medo é você é um alerta que está vindo um perigo. Isso é o medo. O seu corpo sente alguma coisa, fala, está vindo um perigo aí. É o medo. Aí você, o instinto animal, ou você corre ou você ataca, né? Mas o que acontece? Você tem isso dentro de você. Então toda vez que você sofre uma perseguição cristã, uma opressão, fala, e você é crente ou não é? O que eu falo agora? Se você for crente, você não vai participar disso. Já travou ali. Poxa, eu não quero participar, mas o que eu falo aqui agora? É a hora de você confessar Jesus. E perder, muitas vezes, um benefício em prol de confessar a Cristo. Alguns, nesse momento de perder, acabam até mentindo. Falam, não, isso já não estou mais na igreja assim também não, já não faço isso. Não é assim também, tem nada a ver. E aí acaba, cedendo, negando, que é pior. Porque Jesus fala que a gente tem que confessar e não negar. Então, medo, quando você se vê no medo, Jesus fala o quê? Você tem que, para você ser confessado por Cristo, você tem que confessar Jesus diante dos homens. E quando vir o medo, você tem que olhar para a Bíblia. E no próprio texto de Mateus 10, Jesus ensina que a gente não deve ter medo. Quando você for oprimido e o medo vier, olha no versículo 26, Mateus 10, tá? Tudo 10. No versículo 26, Jesus disse, portanto, não temais. No versículo 28, e não temais. Está vendo 28? E o 31, no mesmo capítulo, diz, não temais. Quem é que te sustenta? Não precisa você ter medo de confessar Jesus. Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode, mas se você estiver com Jesus, aquilo vai ser mais fácil. Você vai conseguir passar. Ele vai te ajudar. Porque ele fala, não temais, no versículo 28, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O que acontece aqui? Às vezes, crentes, cristãos, nós somos perseguidos ao ponto de sofrer a ameaça de morte na hora de confessar Jesus. E quando acontecer isso, Jesus fala, me confesse, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, não. Tenha medo de quem pode matar o seu corpo e tem domínio e matar a sua alma. Ou seja, e te fazer perder também a sua alma, perecer no inferno. Quem é esse que pode determinar para onde vai a sua alma? E quem é esse que determina, onde vai o corpo e a alma? Só Deus. Você tem que temer quem? Jesus. Então é melhor você perder o seu corpo aqui na terra e confessar Jesus, e aí você não vai perder a sua alma. Está vendo? Ele é mais poderoso do que os homens, a gente não precisa temer. Quando sofrer perseguições, não tema. Olha só, o versículo 31 diz, não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Só mais do que muitos passarinhos? Na verdade, não está falando sobre os passarinhos, está te falando que quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Jesus. Às vezes, você é cobrado no seu trabalho para fazer coisas que não agradam a Deus, que não confessam Jesus. Ou na sua escola, ou na sua família, você é pressionado a fazer uma coisa que não é de Deus.
que não confessa. E aí você fica com medo, ou você não confessa Jesus ali, não vai contra aquela palavra que alguém te deu, porque você pode perder algo, ou algo vai te faltar, se você não ligar para aquela pessoa que seu chefe mandou e falar que ele não estava ali, sendo que ele estava ali. Se você ir lá na cola do colégio, pegar o do colega e falar que foi você, quando não foi, você não está confessando Jesus ali na hora. Você está mentindo, falando que aquilo é uma verdade que não é verdade. Com medo de ficar com nota baixa. Não, eu tenho que colar do meu colega aqui, porque senão a minha nota não vai ser boa e eu não vou ter uma grande média no final, na faculdade. Então, vou fazer esse trabalho aqui, botar o meu nome, sendo que eu não fiz nada. E aí? Está negando quem você é. Você tem o espírito da verdade, você tem que dizer a verdade. O que acontece? Esse medo do que vai acontecer com você, você não precisa ter, porque é Jesus que te sustenta em tudo. É Jesus que te guarda em tudo. É Ele que vai te dar o alimento, é Ele que vai te dar a roupa, é Ele que vai te dar o seu lar, porque Ele cuida dos passarinhos. É isso que Ele está tentando dizer aqui, ó. Você que é servo de Deus, que me confessar, você é mais importante do que os passarinhos. Eu cuido dos passarinhos e você é mais importante. Eu não vou cuidar de você? Me confesse. Diante das tribulações, diante das perseguições, diante das lutas, diante das tentações, me confesse diante dos homens. E eu vou estar com você, não tenha medo. É isso que Jesus está falando. Tem mais. O que acontece? Nós não podemos desistir nas provas. As provas vêm para provar quem você é. E se você passa por elas, significa que você é um campeão e é de Deus. Então, quando vier a perseguição, não é para você desistir, é para você lutar. É para você vencer. É para você exaltar o nome do Senhor na tentação. Olha só o que diz aqui, ó. O versículo 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. O que está dizendo aqui? Vão falar mal de você. Vão falar que você não presta. Vão falar que você é nada. Falaram de Jesus. Falaram que Jesus fazia os milagres dele por Belzebu, que era demônio, que ele curava o poder de demônio. Você acha que não vai chegar coisa ruim para você? Acha que é só coisa boa? Você serve de Deus? Vai ter momento de luta sim, meu irmão. Mas quando chegar o momento de luta, você tem que confessar Jesus na luta. E não importar o que os homens vão dizer de você. Você tem que se importar com o que Deus está dizendo de você. Os homens vão falar, você é uma porqueira, você não é nada, você é crente, não vale de nada a sua palavra aqui. Isso é o homem que vai dizer. Você é servo, você saiu do seu emprego para fazer isso, não vai dar certo. Isso é o homem dizendo para você. Agora, o que Deus está dizendo para você? O que Deus disse para Jesus? Esse é meu filho amado, eu tenho prazer nesse aqui. É isso, é isso. Quando a gente confessa Jesus, quando a gente confessa a Deus, Deus olha para a gente e fala, opa, esse aí mesmo, é meu filho amado, eu tenho prazer nesse aqui, ó. Esse aqui é meu. Não se importe do que as outras pessoas estão dizendo de você se você é fiel. Se preocupe do que Deus está falando de você. Honre a Deus, confesse a Jesus. E Ele vai te confessar diante do Pai, o seu galardão está garantido. As perseguições acontecem? Acontece, está aqui na Bíblia. Jesus mandou os discípulos, nos mandou para ir ao mundo e fazer as maravilhas, mas vai ter perseguição.
Quando as perseguições acontecem dentro de casa, é uma guerra? É uma guerra. E vou dizer que não acontece? Acontece sim. Acontece sim, dentro de casa. Como que acontece dentro de casa a minha perseguição? Quando o meu pai, ou o meu irmão, ou a minha avó, não aceita eu ser cristão dentro da minha casa. Ou tem outra concepção e me deixa de lado, porque acha que eu sou doido. Olha o que a Bíblia fala. Quando houver perseguição na família, olha o 21, diz o seguinte: o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, perseguição dentro de casa. Um não aceita que o outro é crente. A esposa é cristã e o marido não gosta de ir na igreja, ou não gosta de Jesus, ou não aceitou Jesus ainda. O filho já está buscando ao Senhor, mas a mãe é contra. E aí? É um tipo de perseguição? É, você vai ir contra tudo que a Bíblia fala sobre família e deixar de lado a sua família? Ao contrário, Jesus fala que você ganhar os seus primeiro. É amando, é demonstrando Jesus dentro da sua casa. Vai ter perseguição? Sim, mas você tem que escolher Deus. Você tem que escolher estar com Jesus. Dentro da sua casa, você tem que ser o Cristo lá. Você está confessando Jesus dentro da sua casa? Você está confessando Jesus diante dos homens. E quando Jesus fala, vou te levar também em outros lugares, que não é mais dentro da sua casa, para você me confessar de lá. Quando a gente é servo de verdade, até os poderosos, Jesus permite que a gente vá a Ele para prestar esclarecimento sobre o próprio Jesus. Você viu na Bíblia já isso. Muitos irmãos de fé nossos sendo levados até superiores daquela época para prestar esclarecimento se é aquela fé mesmo, se ele tinha fé, que negócio era aquele de aceitar Jesus ou de seguir a Deus. Não é? José do Egito, Daniel, foram levados à presença dos poderosos da época. Jesus mesmo foi levado a Pilatos, foi levado ao sacerdote lá, acho que é Caifás, foi levado também. Para quê? Para confessar que Deus estava com ele, quem era de Deus. Mas e aí? Se ele não confessasse lá na hora, ia dar ruim, né? Esses homens somos nós hoje. Jesus está cobrando, Deus está cobrando. Opa, é tempo de me confessar diante dos homens. Onde você está andando? Eu vou te levar aos poderosos para você explicar que fé é essa. O que você está vivendo? Que Deus é esse que você honra? Quando as pessoas começam a se incomodar, quando as autoridades começam a ver o brilho de Jesus em você, ou você está fazendo um rebuliço ali pelo Espírito Santo você está sendo usado pelo Espírito Santo para mudar em algum lugar, as autoridades vêm e falam assim, que negócio é esse? Vou chamar esse cara aqui, vou chamar essa mulher aqui. Vai me falar aqui, que parada é essa? Que Jesus é esse que você está vivendo? E aí, chega lá, vão te botar medo, vão falar que você não é aquilo, que aquilo não é verdade. E você vai dizer o quê? Negar ou confessar? Eu quero te explicar o seguinte. Nós já entendemos aqui que a gente não precisa ter medo para confessar Jesus. Nós já entendemos aqui também que a gente não precisa desistir diante das provações. E a gente tem que entender que quando a gente estiver na presença de pessoas poderosas para falar, para confessar, a gente tem que deixar o Espírito Santo falar, e não nós. Você vai ser levado sim, tá? Pode ser lá, ó, no meio da sua turma, no meio dos seus professores, no meio da sua equipe de trabalho, no meio de onde você vive, é lá.
no meio dos homens. Aqui na igreja é fácil falar, eu amo Jesus, Jesus é meu. Todo mundo tem Jesus. É diante dos homens, está falando do mundo. Jesus está mandando os discípulos irem, vá, confesse. E aí, quando você estiver na presença dos poderosos, ou tiver que declarar algo, a sua fé, o Espírito Santo é que fala por você. Ele é que vai usar a sua boca na hora. Olha o versículo 19 e 20, diz assim, ó. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então você vai sofrer perseguição? Vai. Você passar por luta? Vai. As pessoas vão falar que você, em verdade sobre você? Vão. E você vai falar o quê? O que o Espírito disser. O que o Espírito disser. Não é o que você vai querer falar não, tá? Tentar lá, desenrolar. Não, eu sou muito bom de dissertação, eu aprendi com o meu professor de português a defender o meu ponto de vista. Não é assim. É o Espírito Santo que vai falar por você. E quando o Espírito fala, a vida é ganha. Quando você fala pela carne, se perde. Então, então não preciso. Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou estudar a palavra de Deus? Na hora que eu precisar, o Espírito Santo vai falar em mim? Muito legal, hein? Vai falar o quê? Vai falar o quê? A boca fala que o coração está cheio, o Espírito vai usar o que você tem, já é Ele. Se você não se enche, como é que Ele vai falar em você? Tem que se encher o tempo todo, para quando chegar na hora do Espírito falar por você no meio das perseguições, o Espírito falar, porque você está cheio do Espírito. Senão você vai falar carne, aí já era, desanda tudo. Então não tema. Não desista, não desista, não ouça a voz dos homens e deixe o Espírito Santo falar no meio das perseguições. Elas vão vir, sim. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 5, Atos 4, a partir do versículo 5, diz o seguinte: e aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-nos no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Pedro e João curaram um coxo, fizeram a luz de Deus brilhar na vida daquele homem. E é o que aconteceu? Houve um rebuliço lá na cidade, e aí os chefes falaram: traz esses homens aqui. Olha, esse monte de gente que eu falei o nome, eram os poderosos da época. Ele foi levado para esclarecer com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso aí? A quem você serve? Você aí, você está indo para a igreja lá por quê? O que tem de bom lá? Ei, você, meu irmão, se eu estou vendo você aí com a Bíblia, de vez em quando, passando aqui na frente de casa, quem é que você está seguindo aí? Estou vendo você orando aí, às vezes, na madrugada, ou deixou a janela aberta aqui, viu você orando, você está fazendo isso em nome de quem? Vão interrogar. O mundo precisa de respostas, e nós temos que dar respostas, porque nós temos a resposta.
para o mundo. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, explicaram o que estava fazendo em nome de Jesus, o Nazareno, que Jesus tinha sido rejeitado por eles, mas que Jesus era o poderoso daquele momento. E sabe o que aconteceu? Eles reconheceram. Eles queriam castigar, queriam prender, botaram medo, botaram terror, mas eles, João e Pedro, confessaram. Confessaram a Jesus no meio das perseguições. Depois voltaram, foram libertos, foram livres lá, não tiveram como prender eles, sabe por quê? As coisas do Senhor não tem lei que vai contra. Alguém vai te prender porque você é uma pessoa alegre? Quem vai prender alguém porque você é uma pessoa alegre? Porque você tem mansidão. Eu prendi a irmã Ruth porque ela é uma pessoa muito mansa. Tem como? Isso aí são leis de homens. E as leis de Deus são superiores. Queriam prendê-los, que não entendiam, interrogá-los. Mas quando saber a verdade, não vão ter como. Vão inventar coisas, porque a verdade quebra as leis dos homens. Se você tem o Espírito, não tem como quem vai contra você. E eles foram liberados, João e Pedro, e voltando, e tendo eles, no versículo 31 do capítulo 4, diz, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Confirmação que Deus estava presente. Se você ora e treme tudo, e Deus responde, quer dizer o quê? Deus falando, eu estou com esse cara aí, eu estou com vocês, continua assim. Seja forte no meio das suas guerras, no meio dos homens, me confesse, e eu vou confirmar que estou com você, com vocês. Quando a gente confessa Jesus, Ele nos confessa diante de papai. Aleluia. E a palavra de hoje é essa. Você tem confessado Jesus diante dos homens? Qual tem sido a sua atitude quando você é pressionado como cristão? Você tem tido medo, desistido? Tem ouvido a voz dos homens? Ao contrário do que Deus faz com você quando você o confessa, Ele cuida de você, Ele te sustenta, e Ele te confessa também diante do Pai. E o seu galardão está garantido. E quando você faz a vontade de Deus, Deus te aceita e fala, esse aí, eu tenho prazer, é meu filho. Mesmo que ele sofra, que perca o corpo, a alma dele está salva. Porque eu sou o mais poderoso. Deus é o mais poderoso da terra, do universo. Não tema perder o seu corpo por negar a Cristo. Pedro negou a Cristo, mas se arrependeu depois. Chorou amargamente. Não é assim que a palavra diz? Não permita que isso aconteça com você. Que de cara, quando as pessoas te interrogarem, te pressionarem, te perseguirem, você confesse logo de cara e vai saber que Deus está com você, te guiando em todos os momentos. Seja forte, meu irmão, no meio das perseguições e confesse a Jesus diante dos homens. Ele quer que você seja luz lá. Se você não tem Jesus ainda, é o momento de você confessá-lo também diante dos homens e querê-lo para você. Porque Ele, como a gente falou no começo, é o único que salva, é o enviado, é o Filho que te dá o valor. Porque o seu valor é preço de sangue.
E muitas vezes, quando a gente nega Jesus, a gente exclui esse valor também. Mas quando a gente o recebe, a gente aceita o preço, a gente aceita o sacrifício, a gente vive com alegria no coração. Mesmo passando na prova, você tem lá dentro aquela certeza que Deus é com você. Não perca isso. Não deixe ninguém tirar isso de você. O seu galardão, a sua fé, nem a sua família, nem os poderosos. Permita que o Espírito, Jesus, entre na sua casa, no seu coração, e reine de verdade. Eu quero convidar você a fazer, se você nunca aceitou Jesus e quer, eu quero convidar você a orar recebendo esse Cristo, confessando Ele. E mesmo se você está aí assistindo pela internet e nunca confessou Jesus de verdade, fala assim: eu recebo o seu sacrifício, Deus. Eu quero te convidar a fazer isso, a receber, a confessar, porque aí Ele vai levar o seu nome para Deus. E se você anda precisando de força para confessar ao Senhor diante dos homens, lutar pela sua causa, eu quero te convidar a se colocar de pé. E se você precisa fazer mais pelo nome de Jesus e acha assim que você precisa ir além, tem feito pouco, tem confessado Jesus pouco, eu quero orar por um espírito de ousadia nessa igreja, para a gente confessar Jesus diante dos homens, além dessas paredes, porque o ide de Jesus é ir aos homens. Então, se coloque de pé e nós vamos fazer essa oração agora, oração poderosa, pedindo a Deus ousadia, para que a gente tenha fé e força para confessá-lo em todo lugar que a gente estiver. E eu quero convidar você a fazer essa oração primeiro, porque o seu coração precisa ser mudado para isso. Pense em Deus e eleve essa oração a Ele. Pai, por favor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti. Aleluia. Aleluia. Tudo. Em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Deus, nós entendemos a Tua palavra hoje, ó Pai, para a Tua igreja. E eu rogo ao Senhor, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que dê ao Teu povo, ó Pai, um espírito de ousadia para ir em Teu nome. E, Senhor Deus, se necessário for sofrer as perseguições, que soframos pelo Teu nome. Mas que em todas as nossas lutas e provas, Deus, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, nós possamos confessar que o Senhor é o nosso Deus, sim. E não ter medo do que vai acontecer conosco, meu Pai. Pois os dias estão vindo, o fim está vindo, e cada dia mais seremos pressionados, sim, porque somos Teus filhos. E não vamos desistir de Te honrar, Senhor. Eu peço ao Senhor que nos dê força, que nos dê, ó Pai, a capacidade de, ó Pai, não ouvir o homem, mas de ouvir o que o Senhor fala sobre nós. Eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja forte, que cada membro dessa casa seja uma pessoa forte no Senhor, para enfrentar as perseguições deste mundo e dizer: sim, eu sou de Jesus aonde estiver. Seja o fio da espada, meu Pai. Seja, Senhor Deus, dentro da nossa casa. Seja diante dos poderosos. Seja diante dos nossos empregos, escolas. Senhor Deus, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Que nós possamos dizer, ó Pai: sim, o Senhor é o meu Deus. Eu quero servi-lo, sim. E representar o Senhor aonde nós estivermos. Que essa igreja seja, Pai, luz. Luz, cada um seja luz, e que transfira a luz do Senhor, e que confesse o Seu santo nome,
em cada lugar que pisar, Deus. É a bênção que eu peço nessa noite para a sua igreja, até para os que não estão aqui, que estão recebendo de casa, Deus, que possamos ter ousadia de não ter medo de dizer quem o Senhor é para nós. E que o Senhor mesmo venha nos abençoar e nos guiar, nos levar, sim, a lugares aonde são pessoas perseguidas, mas que o teu nome seja glorificado, e para que haja salvação, para que o teu Espírito fale, para que vidas sejam transformadas, Deus, para que o teu reino se expanda na terra até que o Senhor venha. Essa é a oração que faço, Deus, confiando no Senhor, e sabendo que essa palavra é tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.